Olá, para você ligadinho aqui na TV Itajubá. Começando agora mais um Programação, o espaço para programadores de computador aqui na TV Itajubá. O meu nome é Ney Cândido e eu vou conduzir você pela aula 13, Strings. Lembrando sempre que o Programação é um oferecimento da Ciclos Informática. Precisou de peças, precisou de computador novo, precisou de manutenção, precisou de suprimentos em geral? Ciclos Informática é a melhor pedida para você, tanto em Itajubá quanto em Brasópolis. Ciclos Informática, a solução em computação. É isso aí, galera. Começando então aqui mais um Programação. A gente ficou de falar hoje de strings, certo? Pois é. O que é isso? String. Bom, string, para você que conhece alguma coisinha de inglês, você vai achar que string é corda. Mais ou menos, né? String, corda, não vejo muita ligação isso para nós aqui, mas o pessoal achou que era, então é isso mesmo. A string é um vetor de caracteres. Isso que é uma string, tá? Há muito tempo eu dizia, aliás, essa aula de vetor e a aula de ponteiro que eu vou precisar aqui também, está no YouTube, tá? São aulas passadas, não tá, mas aqui na TV Itajubá, mas você consegue lá pelo YouTube. Ou se você mandar uma mensagem aqui na TV Itajubá, a gente descola essas aulinhas para você, tá? A gente tem tudo guardado, arquivado, certinho. O YouTube está meio fora do compasso lá, mas vamos tentar botar essa semana, organizar a nossa vida por lá, tá? Bom, é no canal da TV Itajubá. Então falávamos de string. String é um vetor de caracteres. Até agora, você conseguia guardar uma única letra dentro de uma variável. E isso é muito pouco. É muito pouco pensar em informática. Você não pode guardar o teu nome, por exemplo. Então, para satisfazer esse tipo de demanda, desenvolveu-se algo chamado string, que é nada mais que um vetor de caracteres com a marcação aonde termina a palavra em si, ou a frase. Esta marcação é 0. Sim, é o 0 em int e não 0 em char. Foi? Não. Então vamos explicar uma coisa para você. Então, eu vou colocar aqui na tela do Cyborg, que está em preto. Cyborg. Voltamos, aí, aparecemos, Cyborg. Tá. É isso aqui, ó. Anota essa palavra aí, ó. ASCII. Tá? Isso aí, gente, pode voltar aqui para mim, Tiagão. Isso aí, essa tabela ASCII, eu não vou passar aqui no nosso programa. Tá? Você procura no Google, tem aí, você vai encontrar várias ocorrências de tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? Bom, para você entender, o computador só trabalha com número, ele não trabalha com letra. Código binário, aquelas coisas todas, tá? Que eu não entrei em detalhe aqui, até porque é uma coisa um pouquinho mais hardware, trabalhar em código binário, e acaba a gente caindo num pré-requisito meio pesado que provavelmente você que está me assistindo agora não tem, que é eletrônica digital, tá? Se você está estudando para um curso técnico de eletrônica, você já vai entender isso melhor. Se você não tem essa ideia de código binário, que é importante, muito importante, mas a gente por enquanto está vivendo sem isso, tá? Você vai ter uma certa dificuldade em entender se eu for aprofundar. Mas entenda uma coisa, o computador só é possível trabalhar com número. O computador soma, adiciona, tal, mas somente número. Como é então que ele faz para trabalhar com letra? Entenda o seguinte, o computador ele tem
um símbolo, cada símbolo associado a um número. Então, originalmente, o computador vai ter 255 símbolos associados a 255 números, naquela tela preta lá que a gente trabalha. Certo? Então você tem vários desenhos, inclusive você tem naipe de baralho, você tem o emoticon, né, que é as carinhas rindo, você tem letras, números, enfim, símbolos de todas as ordens, né? 255 deles. E cada um tem o seu número, 0, 1, 2, 3 até 255. Certo? Tá. Então, entenda isso. Símbolo, desenhinho, número, quantidade, não palpável. Tá? Quantidade. Então o que acontece? Quando você quer representar, vamos supor, o número 7, a gente usa o símbolo para isso, que são dois pauzinhos. Um horizontal e o outro inclinado. Tá? Assim para você que está me vendo ao contrário, né? Certo? Isso é o 7, certo? São dois pauzinhos. Esse é o símbolo que representa a quantidade 7. Tá? Você não é capaz de me mostrar 7. 7 é uma ideia que temos, é uma quantidade. E nós representamos essa quantidade por esse símbolo que é físico. Tá? Claro isso? Então a gente fala de o número 7, a quantidade 7. O símbolo 7. Estou falando dos dois pauzinhos. O símbolo que a gente usa para representar a quantidade. Pois é. Então, você não vai ter uma correspondência direta entre o símbolo e o número. Quando você está falando no computador em números, você está falando de quantidade. 0, 1, 2, quantidade. Quando você está falando, isso você está falando em número. Quando você está falando em símbolo, você está falando de bolinha, pauzinho, dois pauzinhos e assim por diante. O 0, o símbolo 0, a char 0, ela é representada pelo número 47. Tá? Se você quer que apareça a bolinha 0, você está falando do símbolo 47, número 47. E o que representa a quantidade 0? Ela não tem um símbolo associado a ela. A quantidade 0, a int 0, não tem um símbolo associado. O printf, quando você dá um printf 0, ele pega aquele número, aquela quantidade, e representa com bolinha. O printf é por isso que ele consegue fazer o 0 sair na tela. Ele associa o símbolo bolinha com a quantidade vazia e faz o 0 sair na tela. Mas o 0, para o computador, se você está falando do símbolo, você está falando do número 47. Se você está falando da quantidade, você está falando do número 0. Então, por que eu falei tudo isso? Tá? Isso, gente, é um conceito extremamente importante para você entender. A string, ela é uma sequência de letras normais. E quando terminar a frase ou a palavra que você quer representar para a string, o computador adiciona um 0 int, um 0 em quantidade, um símbolo vazio naquele ponto. É o que determina o final da sua int. O final da sua int é o número 0. O final da sua string é a int 0. Então, uma int é uma cadeia de char em que em algum momento apareça o número 0, que indica o fim da sua string. Vamos trabalhar um pouquinho com string. Criar um programinha básico. Eu basicamente apanhando o teclado. Errei de novo, isso aqui é falta de pensar mesmo. Declarar uma string. Vou chamar de str, tá? Isso aqui é uma string de 20 letras. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Digite seu nome. Vou colocar um contra-barra N aqui só para quebrar de linha. Fica mais estético.
É assim que eu leio uma string. S e aqui embaixo eu vou colocar um printf só para confirmar que a minha string foi lida corretamente. Importante, sempre fazer essa confirmação. Não conta com o ovo, não. Você vai fazer besteira. Tá aí. Se eu não fiz nenhuma besteira, ele vai pedir para eu digitar o meu nome. Aí caiu naquele scanf%s. Então eu vou digitar aqui. Certo? Nome, name. Ah, tá. O espaço, a gente enfrenta um probleminha com espaço, viu? Não é fim de string, não. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Então, eu vou digitar meu nome, vou colocar uma underline no lugar. Underline funciona bem. Ó. Ney Cândido, tá vendo? Ele pegou e leu, guardou na memória esse nome. Bom, eu reservei 20 letras e usei, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu reservei 20 e usei 11. E as outras 9? O que aconteceu com elas? Nada, estão lá reservadas para mim. Só que na hora de ele colocar a 12ª letra, ele botou um 0 int ali, que não representa símbolo nenhum, portanto eu não vejo, tá? Mas indica que o O é a última letra que faz parte da string. As demais células de memória, que eu não gravei nada lá, não fazem parte da string. Endereço de memória que tem lixo e não letra válida. Beleza? Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo e depois a gente volta com algumas aplicações da string. Programação volta já.